Olá, tudo bem? Eu me chamo Daniela de Paula Gonçalves, eu sou acadêmica do curso de Psicopedagogia Bacharelado pela Uninter e eu estou fazendo meu estágio de forma híbrida, online, que foi uma oportunidade que o MEC nos deu durante esse período de pandemia em que nós não podemos exercer essas mesmas atividades de forma presencial. Então, nós estamos fazendo o estágio híbrido para que as nossas atividades não se paralisem durante esse período de pandemia. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito das provas projetivas psicopedagógicas e espero que você esteja comigo para mais esse assunto. As provas projetivas no diagnóstico psicopedagógico são utilizadas no contexto psicopedagógico como um meio de análise e depuração do sistema de hipóteses e devem ser aplicadas quando há suspeita de implicações emocionais ou vínculos negativos com a aprendizagem. Quando se aplica uma prova projetiva, o sujeito projeta para fora de si o que se recusa a conhecer em si mesmo ou ser em si. Segundo Piaget, por meio do jogo simbólico, a criança do período pré-operatório assimila o real ao eu e consegue, com este artifício, suportar suas vivências pessoais e familiares, seus conflitos e seus problemas. Através das provas projetivas, pretende-se que haja a manifestação do inconsciente, sem medos ou repressões. Aparecem aqui, através do estímulo, manifestações inconscientes com marcas deixadas pelas vivências dos sujeitos, né? Então, ao se aplicar essas provas projetivas, o terapeuta deve ter a clareza de que elas expressam uma realidade subjetiva relacionada com a vivência particular do indivíduo. Não se trata da realidade como ela é, e sim a realidade como o sujeito vê, né? A prova projetiva deve ser adaptada ao tipo de investigação que se pretende realizar e a especificidade de cada indivíduo, né? Então, as provas projetivas psicopedagógicas, elas foram organizadas pelo professor Jorge Visca e, segundo ele, são recursos, dentre outros, para a compreensão de variáveis emocionais que condicionam de forma positiva ou negativa a aprendizagem. O objetivo de se utilizar uma prova projetiva psicopedagógica é verificar as significações do ato de aprender e as relações vinculares que se formam com o conhecimento e as figuras ensinantes. E como seriam esses testes, né? O teste do par, o educativo, seria o primeiro que seria aplicado, né? Então, este teste ele tem o objetivo de obter informações a respeito do vínculo estabelecido em relação à aprendizagem. Como foi internalizado por esse indivíduo, o processo de aprender e como ele percebe aquele que ensina e o que aprende. Os dados obtidos nesse teste darão condições para a elaboração de hipóteses a respeito da visão do paciente de si, dos professores, de seus companheiros de classe e até mesmo da instituição educativa. Quanto ao aspecto estritamente pedagógico, nós podemos avaliar o nível de redação, ortografia, criatividade literária, etc. Este teste consiste em instruir o paciente para que desenhe duas pessoas, uma que ensina e a outra que aprende. Também solicitamos ao paciente que conte ou escreva uma história relacionada ao desenho. Em segundo aspecto, o segundo teste a ser aplicado seria o teste da família,
Este teste tem o objetivo de avaliar como se dá o relacionamento da família como um todo e também em suas diferentes partes. É necessário deixar claro que antes de se realizar esse teste, é preciso investigar qual é a visão do paciente, qual é a visão que o paciente tem de família e como se encontra a sua família. Pois sabemos que nos dias atuais são muitas as variações sofridas pelas famílias que outrora foram formadas por pai, mãe e filhos, né? Então hoje sabemos que podem ser formadas por avós, mãe e filhos, por filhos de pais separados, que casaram com um novo cônjuge e assim por diante, né? Todas essas relações, elas devem ser conhecidas e esclarecidas para evitar distorções na análise do teste. O procedimento do teste é o seguinte: é solicitado ao paciente que desenhe uma família e não a sua família. Dessa forma, nós liberamos o paciente tanto no nível inconsciente quanto no nível crítico para falar de sua família, que pode ser representada como é na realidade ou como o paciente a idealiza, nesse caso, né? Posteriormente, nós pedimos que dê nomes a cada um dos indivíduos representados no desenho que ele fez e que ele conte uma história sobre essa família. O teste livre de algo que a criança goste, né? Ele tem como objetivo observar o que faz sentido emocional e concreto no dia a dia da criança com ele. Podemos conhecer um pouco mais as áreas de interesse dessa criança no contexto socioafetivo. Então, esse último seria o teste livre, né? E durante todo esse processo, é necessário que o psicopedagogo faça as intervenções, questionando a criança do que ela quer dizer com o desenho, mesmo que depois faremos as interpretações. É imprescindível que você analise a partir do significado que o aluno deu, não apenas ao seu olhar clínico. Isso é muito importante observar o que o aluno quer dizer, o que aquela criança quer dizer no decorrer do seu teste com ele, né? Observar não somente a tarefa que você pediu, mas observar todo o aspecto, toda a leitura não verbal dessa criança, né? Por hoje, esse é o meu vídeo. Logo mais eu volto para falar um pouquinho mais a respeito de outros testes, outras atividades que podem ser feitas dentro do ambiente hospitalar.